Olá, querido irmão, querida irmã. Nós estamos refletindo sobre o símbolo da fé, o creio. Já falamos sobre o Pai, primeiro artigo do símbolo da fé, e sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, segundo artigo do símbolo da fé. Hoje nós vamos falar do terceiro artigo, também referente à pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, no que diz respeito à sua encarnação. Rezamos assim, ou confessamos assim, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo, ele foi concebido por força, por ação do próprio Espírito de Deus, justamente para mostrar que a vinda da palavra de Deus, do verbo de Deus no meio de nós, não é fruto de uma força humana, por exemplo, de José ou de outra pessoa, nem de Maria, mas é fruto da própria ação gratuita, amorosa de Deus Pai. É obra divina, não é obra humana, puramente humana. É dom de Deus. Daí o fato de a palavra de Deus nascer da Virgem Maria. A virgindade de Maria, no primeiro momento já podemos afirmar que é justamente para frisar que não houve atuação de algum homem para que Jesus fosse concebido no ventre de Maria. Não teve uma concepção humana, mas foi concebida por força, por ação do próprio Espírito Santo, Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus, o verbo de Deus se faz carne, unicamente, exclusivamente para a nossa salvação. A lógica é esta: a palavra de Deus, que sempre esteve junto de Deus, como está lá no Evangelho segundo João, desce, se encarna, vem morar em nosso meio. Então aqui um movimento de descida, isso é encarnação, assume a nossa natureza humana para que nós, de natureza humana, fôssemos elevados até Deus. Isso é a salvação. Salvação é estar em comunhão com Deus, junto de Deus. Em outras palavras, é ser filho e filha de Deus por meio do Filho de Deus que, vindo morar em nosso meio, faz com que nós vamos morar em Deus. A gente passa a ser filho e filha de Deus no nosso batismo, como eu já estou repetindo. O símbolo da fé que nós estamos refletindo aqui era entregue para as pessoas que seriam batizadas na vigília pascal, no início da igreja. E até hoje os nossos pais e padrinhos professam a fé por nós, que éramos crianças, no dia do nosso batismo. Eu vou ler uma parte de Santo Irineu que mostra, esse texto de Santo Irineu, como que podemos resumir o mistério da encarnação, que na liturgia nós celebramos no Natal. Santo Irineu fala assim: pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem. Olha a finalidade. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Olha que bonito, né? Santo Atanásio resume mais ainda: pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Ou seja, não que nós vamos ser um outro Deus, mas em comunhão com Deus passamos a ser filhos e filhas de Deus e nos realizamos, de fato, naquilo que nós somos chamados desde o início. Nos realizamos como imagem e semelhança de Deus. Isso é salvação. Por isso que a palavra se faz carne, para que nós fôssemos capazes de chegar até Deus. Não por conta própria, mas porque Ele mesmo veio ao nosso encontro.
Encarnação, então, é o Filho de Deus assumir a natureza humana. Aqui é muito importante a gente esclarecer que Jesus Cristo, a palavra de Deus feita carne, é 100% Deus, porque vivendo desde sempre junto de Deus Pai e junto do Espírito Santo, tem a natureza, a condição divina. Ao mesmo tempo, porque assumiu a natureza humana vinda da Virgem Maria, Jesus Cristo também é 100% homem. Então não há meio, mais divino, menos humano, mais humano, menos divino. Em Jesus Cristo há as duas naturezas, humana e divina. Elas não se misturam e também elas não se confundem, mesclando uma na outra. Porque qual que é o risco? Aí tiveram muitas heresias no início da igreja. Alguns afirmavam que Jesus não era Deus, que ele era um homem um pouco superior a nós. Outros diziam que Jesus não era, ou a sua natureza humana era somente aparente, uma casca, mas o que prevalecia era a natureza divina. Outros diziam que quando houve a junção dessas duas naturezas, a natureza divina apagou a natureza humana. Isso tudo é heresia. Nós afirmamos aquilo que a igreja afirmou nos seus primeiros concílios. Jesus é 100% homem e 100% Deus para garantir a nossa salvação, para que nós de fato pudéssemos ser divinizados, para que de fato nós pudéssemos ser entregues à comunhão com Deus. Cristo, isso está no Catecismo da Igreja Católica, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Queremos conhecer como a Trindade é? Olhemos para Jesus, nos evangelhos, nos testemunhos que nos foram transmitidos pelos apóstolos. Olhemos para Jesus e vamos ver humanamente como é Deus em si mesmo. Porque, assumindo a natureza humana, ele nos transmite tudo o que é da natureza divina. Por isso que a centralidade de Jesus Cristo para nós cristãos deve ser fundamental. Porque olhando em Jesus, nós conhecemos quem é o Pai e ao mesmo tempo nós conhecemos quem é o Espírito Santo. Ou melhor, no Espírito Santo nós conhecemos Jesus e Jesus nos mostra o Pai. Depois vem, nasceu da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria significa que Jesus ele é consubstancial a nós, ou seja, tem a mesma substância, a mesma natureza humana, pelo fato de ter nascido da Virgem Maria. E a Virgem Maria ela foi preparada para receber o Verbo de Deus antes mesmo de ela ter nascido. Porque, acumulada de graça, Deus tira o pecado original dela e a faz imaculada, digamos assim. Ela é predestinada ou chamada a ser, desde sua concepção, sem pecado. É uma graça especial dada a Maria que o dogma da Imaculada Conceição nos afirma. Na Anunciação, ela escuta a palavra de Deus e aceita o querer de Deus em sua vida. Ela já era preparada, mas também há sua liberdade, também há sua escolha. E de fato ela escolhe, sim, eu quero ser a serva do Senhor. Então aqui Maria, ela se coloca como modelo de discípulo, de discípula, que ouve a palavra de Deus e se coloca em ação. Depois, com o nascimento de Jesus, Maria, ela passa a ser não somente a mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo, mas também a nossa mãe.
Aqui a gente pode falar de uma virgindade fecunda ou de uma virgindade materna. Interessante, né? Ela é sempre virgem, mas ao mesmo tempo ela é mãe. Mãe porque, pela força do Espírito Santo, gerou em seu próprio seio o Filho de Deus. Gerou em seu próprio seio o Filho do autor da vida, que é Deus mesmo. Então ela é fecunda nesse sentido. E virgem porque ela sempre foi totalmente entregue e disponível a Deus. Aqui, o desde sempre virgem quer expressar isso. A sua entrega total e plena ao querer de Deus. Basicamente, este artigo, então, ele nos fala que Jesus, ele se encarna, a palavra de Deus se encarna no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, então é obra de Deus, e nascido da Virgem Maria, ele também é plenamente homem, para que o homem, a humanidade, que somos todos nós, pudéssemos ser divinizados, encontrados juntos de Deus. Isso quer dizer expressar o mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. Amanhã nós daremos continuidade com os demais artigos do símbolo da fé, ainda referentes à pessoa, à missão de Jesus Cristo e quem somos em Jesus Cristo.